né? O voto, né, em defesa do acusado de matar Marielle, né, cria a bancada da milícia na Câmara dos Deputados. Ele tem a bancada da agropecuária, a bancada da Bíblia, a bancada da bala. Agora a gente tem a bancada da milícia, porque foi despudoradamente um voto que ajudou pessoa envolvida, né, que é abertamente envolvida, né, tipo, nesse tipo de crime, né? Então é o seguinte, primeiramente, vamos colocar que essa bancada nasce grande no Congresso, na Câmara dos Deputados, né? Apesar de ter sido 129 votos, né, foram mais de 200 das pessoas que simplesmente somadas, que votaram pela libertação, do Chiquinho Brasão, e mais aquelas que se abstiveram, fingiram uma dor de barriga, foram ali comprar cigarro e não voltaram a tempo, né? Somado tudo isso, tipo, é muita gente. É muita gente. Dá quase metade da Câmara. Teve 277 votos a favor, precisava de 257, foi por 20 votos em que a Câmara não se jogou naquele alçapão que existe no fundo do poço, né? Porque seria isso que teria acontecido. O pessoal celebra, temos que celebrar, mas passou raspando, né? E por quê? Por conta da bancada da milícia, né? Que uma ação direta da bancada da milícia, né? O que acontece é o seguinte: o bolsonarismo nos últimos e os setores do Centrão nos últimos dias, eles tentaram vender a ideia de que não seria um voto pelo brasão, de que não seria um voto pela liberdade individual, né, que seria um voto de protesto contra o STF, contra o relator do caso, Alexandre de Moraes, por mais que depois do caso a prisão tenha sido julgada e chancelada pela primeira turma do Supremo, também contra a ideia de que o judiciário manda no legislativo, tinha muita gente brava por isso, e também um recado para o Planalto, né, uma vez que o Planalto, a Polícia Federal estaria exorbitando das suas atitudes, das suas gestões, do processo, exorbitando, gente. Estamos há 6 anos tentando punir os assassinos da Marielle Franco, deixando bem claro, né, até porque recado dado com cadáver frio de uma vereadora e do motorista, né, diga-se de passagem, é feio de se fazer. Agora, na verdade, Fabíola, os recados que estavam por trás disso não eram os principais recados dados não eram ao Supremo, Alexandre de Moraes, ninguém não. Os principais recados, no final das contas, eram à sociedade. Primeiro, mandados parlamentares servem sim para cometer e acobertar crimes, e o eleitor que reclamar disso que se exploda porque a gente é mais gente, né? Segundo, mexeu com o miliciano, grupo criminoso com o qual a família Brazão é suspeita de ter relação, mexeu comigo. É a razão da bancada miliciana, inclusive. E terceiro, quem mandou Marielle ser negra, ser de origem pobre, ser LGBTQIA+, ser de esquerda, quem mandou? Culpa dela, né? Esses são os recados que se passou, no final das contas. Né, que se pode matar uma pessoa que é política que não seja parte dos grandes grupos políticos do Brasil. Né? É claro que a Constituição determina que mandados são invioláveis, civis e penalmente. Pode-se fazer uma discussão a respeito do foro privilegiado, que é muito amplo, que deveria ser reduzido, né, para casos exatamente relacionados ao mandato, e de resto nem ser analisado, ser decidido pela Justiça diretamente. Pode-se fazer tudo isso. Mas o que foi feito agora foi que a Câmara aproveitou um crime de comoção nacional, um crime ultrajante, um crime que envergonhou o Brasil internacionalmente, um crime que a gente descobre anos depois, graças à atuação da Polícia Federal, que os dois mandantes, os dois suspeitos de serem mandantes, o Chiquinho Brasão, deputado federal, e o Domingos Brazão, conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, se mancomunaram com o Rivaldo Barbosa, que era chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro, para cometer o crime e ficar por isso mesmo, né, que ele ia bloquear as investigações ao longo dos anos e os seus também bloqueariam. Depois que o pessoal fica sabendo de tudo isso, e ou seja, são pessoas que correm o risco de fugir, pessoas que correm o risco de se escafeder, que não precisam nem de uma embaixada amiga, pode se escafeder mesmo assim, né? A gente descobre com isso que o pessoal está pensando em soltar esse pessoal, apesar da quantidade de provas, apesar desse flagrante continuado, dessa tentativa de obstrução de justiça e tudo isso mais. Então, o ponto é o seguinte, para terminar, você teve vários nomes consequências disso, né? Consequências disso. Tem vários nomes que votaram contra a prisão, né, pela soltura do Brasão, que vão ser candidatos em 2026. Alexandre Ramagem, né, ao Rio de Janeiro, Abílio Brunini, a Cuiabá, né? Delegado Éder Mauro, a Belém, e é uma série de outras pessoas que também vão ser candidatas nas suas cidades. Como é que o eleitor vai responder ao fato de que eles votaram
pela soltura de alguém acusado de um crime bárbaro contra uma mulher negra de origem pobre que tinha conseguido entrar na política, né, e defendia os interesses dos mais desfavorecidos. Como é que eles vão entender que alguém que fica postando que bandido bom é bandido morto, na hora do vamos ver, posta que bandido bom é bandido solto? Né? Isso aí vai ser difícil. E aí é o seguinte, para terminar mesmo, né? É claro que uma parte do Centrão foi, o Mar Nascimento, líder do Lira, foi, fez, tentou tudo, né? Vamos defender os interesses dos deputados contra o Alexandre de Moraes, né? Então o grupo do Lira foi, mas o que acontece? Eles esqueceram o seguinte: se fosse outro crime, não precisaria nem pensar em muitos, qualquer outro assassinado, porque se fosse um deputado acusado de assassinar alguém, mandar assassinar qualquer outra pessoa desconhecido, tinha se liberado, não tenha dúvida nenhuma. Se, por exemplo, se fosse Chiquinho Brazão tendo acusado de matar uma pessoa pobre com a ajuda da milícia, lá na zona oeste do Rio de Janeiro, qualquer um desconhecido a pessoa tinha sido solta ontem, o Chiquinho tinha sido solto. Mas havia uma Marielle no meio do caminho. No meio do caminho havia uma Marielle. Sabe? É um crime de repercussão tão grande que mesmo o Congresso chegou, uma parte significativa do Congresso falou, não, pera lá, não dá, vai dar problema para mim. E aí, o Lira, o Elmar, o bolsonarismo ficou a ver o navios, graças a Deus. Mas, lembrando, passou muito perto. É. Vamos lá, Josias. Te surpreendeu essa decisão ontem, da Câmara? Porque alguns achavam que poderiam soltar o brasão. Isso significa qual recado a Arthur Lira? Qual recado ao Supremo Tribunal Federal? Surpreender não surpreendeu, né? Ficou ali, foi um resultado apertado, né? E era o que se imaginava, tinha muita gente com receio. Nós mesmos entrevistamos aqui ontem uma deputada do PSOL que dizia que estava com receio, porque tinha muita manobra sendo urdida nos bastidores da Câmara, né, para livrar esse deputado Chiquinho Brazão da cana, né? E foi por muito pouco, né? Então, a surpresa maior, Fabiola, que também não é uma surpresa, a gente vem falando isso aqui, né? Esse resultado, evidentemente, a manutenção do deputado que é acusado de ser um dos mandantes do assassinato de Marielle Franco, a manutenção desse deputado na cadeia é melhor do que se ele tivesse sido libertado. Ponto. Então, foi um bom resultado. Agora, o retrato que essa votação exibiu para o país é um retrato muito ruim, muito feio. Revela uma imagem monstruosa até da Câmara, do Legislativo brasileiro. E isso é algo que todo mundo olha e a gente vê sempre exemplos dessa monstruosidade nas reuniões das comissões, nos discursos em plenário, nas perucas que são exibidas do alto do púlpito da Câmara. Então, você vê que a desqualificação existe, né? Mas se você faz a contabilidade, ontem eu fiquei muito impressionado ao fazer as contas, fiquei muito impressionado com o que aconteceu na Câmara, né? Porque primeiro foi a tranca prevaleceu numa votação de 277 votos a 129, uma diferença só de 20 votos, né? Porque eram necessários aí 257. Então, uma diferença pequena, 20 votos. Mas aí, se você vai olhar os que se acovardaram, né? Porque houve 28 deputados que se abstiveram, outros 79 não levaram a cara ao painel eletrônico. Então, você soma as abstenções com quem fugiu do painel e aqueles que votaram abertamente para abrir a cela do deputado, você chega a um número espantoso, 236 deputados. No universo de 513, que é o número total de deputados, isso corresponde a 46% do total da Câmara dos Deputados.